Olá, esse é o 6º episódio da nossa série Relacionamentos na Prática. Uma jornada de consciência emocional criada para olharmos com mais verdade para aquilo que vivemos no amor. Já conversamos sobre padrões repetitivos, intensidade, relações líquidas, relações kármicas. E hoje vamos entrar num tema muito delicado, mas profundamente necessário: as relações disfuncionais. Aquelas relações que continuam existindo, mas perderam totalmente a conexão, o propósito. Onde existe convivência, mas pouca presença emocional. E talvez esse vídeo fale com pessoas que estão vivendo exatamente isso. Então fica comigo até o final. Mas antes de começar esse conteúdo, é importante reforçar, e eu tenho falado em todos os vídeos da série, que o canal Energia e Vida é um canal de conscientização e despertar da consciência. Essa série, Relacionamentos na Prática, foi criada para despertar almas que precisam de ajuda para se libertar de padrões emocionais destrutivos. Que não fazemos diagnósticos com o conteúdo desses vídeos. Talvez você se identifique em algumas partes, com alguns comportamentos, com alguns padrões relacionais que se repetem no seu lar. Mas não fazemos diagnósticos clínicos. Se você perceber e se identificar com esses relatos, com essas características, com esses comportamentos que nós falamos aqui na série e também em todos os vídeos do canal, procure ajuda profissional e promova movimentos edificantes para a sua vida. Faça terapia. Me responde com sinceridade, você já olhou para um casal e pensou: eles vivem juntos, mas parecem emocionalmente distantes? Ou talvez você tenha sentido isso dentro da sua própria relação? Existe rotina, compromissos, convivência, mas pouca troca real, pouca escuta, pouca conexão. Então nasce uma pergunta difícil: será que o amor acabou? Ou apenas se perdeu no caminho? Ou ele se desencontrou? Ou ele se transformou? Porque algumas relações não terminam, mas também já não florescem, já não causam aquela sensação gostosa, aquele frio na barriga. E hoje vamos adentrar nesse mundo das relações disfuncionais. Antes eu quero te contar um relato para exemplificar esse tipo de relação. Vamos chamar esse casal de Patrícia e Marcelo. Patrícia tinha 39 anos, Marcelo 44. Estavam juntos há 11 anos. Quando se conheceram, existia leveza, companheirismo, conversas longas, leves, planos. Eles construíram uma vida, casa, rotina, responsabilidades, e durante muito tempo acreditaram que estavam bem. Mas as pequenas distâncias começaram silenciosamente. Marcelo chegava tarde, cansado. Patrícia também. As conversas diminuíram. Os problemas práticos ocuparam um espaço maior. E aquilo que antes era encontro, parceria, virou administração da vida. Com o passar do tempo, vieram os silêncios.
Não aqueles silêncios tranquilos, mas os silêncios que afastam. Ausências, compromissos individuais, pouca parceria. As conexões e passeios a dois foram silenciosamente diminuindo e dando espaço a outros compromissos. Eles já não brigavam muito e também quase não conversavam. Quase não se procuravam mais. Não compartilhavam emoções, não falavam sobre dores, nem sonhos, nem conquistas. A convivência continuava, mas a intimidade emocional desaparecia. Patrícia começou a sentir solidão dentro da própria casa. Marcelo se refugiava no trabalho, nos jogos, no celular, com os amigos, academia e compromissos individuais. E mesmo percebendo o distanciamento, ninguém sabia como tocar no assunto. Diálogo zero, comunicação muito difícil. Porque existia amor pela história, pela construção, carinho, costume, medo, conveniência. Mas talvez já não existisse conexão viva. E aqui entramos nas chamadas relações disfuncionais. As relações disfuncionais são vínculos que permanecem, mas deixam de funcionar de forma saudável. Nem sempre existe abuso, nem sempre existe traição. Às vezes o problema é o próprio desgaste emocional não cuidado, a desconexão não trabalhada, a comunicação empobrecida, a convivência automática. O relacionamento continua, mas perde totalmente a vitalidade. Sabe quando você perde o tesão, o prazer de estar ali, da companhia daquela pessoa? Aquele tanto faz, já não faz mais tanta importância assim. E a pergunta que não quer calar: por que muitas pessoas não vão embora? Por que muitas pessoas mantêm essa relação? E essa talvez seja a parte mais delicada. Por que permanecem? Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não é mais amor que sustenta. É o medo da solidão, o medo da mudança, a dependência emocional, filhos, a estabilidade financeira que foi conquistada ao longo da construção, o apego à história construída, a sensação, o sentimento de culpa, a esperança de que tudo volte a ser como antes, aquela preocupação do que os outros vão falar, mas sem fazer nada, sem conversar a respeito, sem mudar, nada se transforma. E não existe julgamento aqui, eu quero reforçar. Eu já falei em outros vídeos em que aprofundamos outros conceitos de relacionamento. Trazemos acolhimento para despertar e expandir a consciência. Porque um movimento de sair
Sair dessa relação também pode doer, pode trazer mais conflitos e dificuldades. É uma escolha bem delicada e pode ser bem complexa. Mas permanecer desconectada cada dia mais também é uma escolha difícil e traz outros desconfortos e vazios emocionais para quem é intensa e profunda. São decisões que mudam uma vida inteira de histórias construídas e principalmente de expectativas no amor e no para sempre. Mas será que vale a pena, a longo prazo, manter uma relação disfuncional? É uma escolha de cada um. Eu quero trazer alguns sinais importantes. Já falamos da maioria deles aqui, mas eu quero reforçar que caracterizam que uma relação é disfuncional. É quando você tem a convivência sem intimidade, sem profundidade. Aquela comunicação superficial, ausência de afeto emocional, de carinho, de atenção, de admiração. É sensação de solidão a dois. A rotina sem conexão nenhuma, cada um vai para o seu lado, cada um vive a sua história, como se fossem solteiros. É a dificuldade de diálogo verdadeiro, o medo de tocar em temas importantes e talvez o principal, vocês coexistem, mas quase não se encontram emocionalmente. Patrícia, do relato que eu trouxe aqui nesse vídeo, começou a sentir vazio. O tão conhecido vazio emocional. Questionava se ainda era amada. Marcelo também sofria, do jeito dele, mas não sabia expressar. Nem sempre a dor está no conflito. Às vezes está na ausência, na falta de diálogo, na solidão a dois. Porque solidão dentro do relacionamento pode ser uma das dores mais silenciosas e que mais faz sofrer. Já dizia Cazuza, solidão a dois de dia. Faz calor, depois faz frio. Você diz já foi, e eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em homicídio. Mas no fundo, eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba, um flit paralisante qualquer, para poder te negar, bem no último instante. Meu mundo que você não vê, meu sonho que você não crê. Quem me conhece sabe que amo livros, filmes, séries e músicas. Eu vou sempre citar e compartilhar com vocês em nossos estudos, em nossos vídeos e reflexões. Essa música fala muito de um relacionamento disfuncional. Agora eu quero te convidar para uma prática terapêutica reflexiva. Sem culpa, sem julgamentos, só despertar, se acolher e buscar o ensinamento. Observe o seu relacionamento ou o relacionamento que você trouxe na mente assistindo a esse vídeo. Existe vida emocional nessa relação? Existe diálogo, presença, vulnerabilidade, intimidade?
Ou vocês apenas sustentam uma estrutura já disfuncional? Porque amor saudável não vive apenas de permanência. Precisa de presença, cuidado, troca, parceria, reciprocidade, respeito, lealdade, profundidade e muita conexão. E vale reforçar que não estamos aqui para julgar, eu já falei isso, apenas despertar para a nossa realidade e, quem sabe, compreender que o caminho de consciência não seja decidir imediatamente se vai ficar ou se vai partir, desfazer vínculos, finalizar ciclos, mas um primeiro olhar com coragem para a verdade da sua relação, para o que te faz feliz, para as suas renúncias, os seus acolhimentos. Resgatar a sua verdade interior e o quanto você se perdeu pelo caminho. Porque aquilo que evitamos nomear, compreender, falar, trazer para a superfície, também não pode ser transformado. E o primeiro passo é o despertar para a nossa realidade, para aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz feliz. Existe distância entre a realidade e o que eu quero de verdade e o que me faz feliz? Existe possibilidade de mudar, de transformar, de viver integridade no pensar, sentir e agir nessa relação? Esse é o caminho da verdade e da libertação emocional. E eu quero te deixar uma última reflexão aqui. Vocês vivem juntos ou ainda se encontram emocionalmente? Resgate seu amor e vida nessa relação. Quando há amor, é possível transformar. E ao longo dessa série Relacionamentos na Prática, nós vamos continuar explorando vínculos, dores e caminhos de consciência afetiva. E se quiser aprofundar esse tema, no e-book Relações Amorosas, identifique a sua. Eu compartilho reflexões e diferentes dinâmicas relacionais, práticas terapêuticas profundas para uma compreensão maior da sua jornada afetiva e evolutiva nas relações, com propostas de transformação para viver a vida que você merece viver. O link está na descrição. Me conta aqui nos comentários. Você acredita que algumas relações permanecem mais pelo medo do que pelo amor? Gratidão por evoluir comigo e nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.